House, galera. Daqui a pouco vocês vão conhecer a Amanda. Amanda é uma jovem economista, mentora de projetos sociais e uma ativista querida aqui da nossa rede Manifesta. Recentemente, eu deparei com um paper seu, né? Acho que para a Folha de São Paulo, se eu não me engano, e já com um título muito espirituoso, né? Que era O Besouro Atrás da Orelha. E de que se trata esse paper? Então, primeiramente, obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar com vocês aqui, ainda mais num espaço tão importante, debatendo questões tão essenciais, né, para a nossa sociedade. E o convite do paper foi muito legal. Na verdade, ele veio através de um outro convite, né, que a gente recebeu pelo Banco Maré para debater num painel sobre disparidades econômicas na CNN. E aí, de lá, um jornalista da Folha de São Paulo achou nosso trabalho e me convidou para escrever sobre o empreendedorismo feminino nas periferias. E é um assunto que eu particularmente gosto muito e a gente tem começado a abordar cada vez mais dentro do Banco Maré. A gente criou esse ano um projeto chamado Maré em Movimento, que tem como objetivo, basicamente, dar um apoio e um suporte para os empreendedores dentro das comunidades que a gente atua. E estudando essa camada que é gigantesca de micro e nano empreendedores, a gente viu que um grupo que precisava ainda mais suporte eram justamente as mulheres empreendedoras. Porque quando a gente está olhando para esse contexto, nós percebemos que tem uma camada gigantesca de mulheres mães solo, que precisam, que veem o empreendedorismo como um instrumento de sobrevivência para sustentar sua família, e que realmente se veem muito sem suporte, sem orientação. E isso é um problema gigantesco. Então, a gente começou a estudar muito sobre esse assunto e percebemos que, de fato, precisa ser um besouro atrás da orelha, né? A gente tem essa frase popular, né? Nossa, eu tô com uma pulga atrás da orelha, mas o problema é tão grande, que não tem que ser uma pulga, tem que ser o maior inseto do mundo, que é justamente o besouro titanos. Então, foi daí que veio esse título para a gente começar a abordar essa questão, né? Que características são essas que o empreendedorismo lhe traz para você poder sobreviver? Eu gosto sempre de fazer um recorte, assim. Eu acho que Uhum. tem o empreendedorismo por opção, que é um privilégio, né? Que é, por exemplo, o meu caso de mulher privilegiada, e tem um empreendedorismo por sobrevivência, que é o que acontece na maioria das vezes quando a gente olha esse extrato populacional. E não deixa de ser uma ferramenta importante, porque a gente vive num país de extremas disparidades e desigualdades de oportunidade. Então, muitas vezes, aprender a fazer uma unha, aprender a fazer uma quentinha, vender água no sinal, é a única opção que essas pessoas têm e veem naquele momento para conseguir colocar o pão na mesa naquele dia. Então, é a opção mais rápida. E a gente está num momento econômico também muito complicado, o desemprego lá no alto. Então, esses acessos de oportunidades são muito complicados. Então, quando a gente diz empreendedorismo de sobrevivência, é essa saída mais rápida para conseguir se alimentar e sobreviver. Entendi, de guerrilha assim mesmo, né? De guerrilha, exatamente. Porque talvez, pelo pouco que eu conheço da sua história também, né, eu vejo que há um suporte que você e o Maré em Movimento dão para que esse empreendedorismo de sobrevivência, esse empreendedorismo de guerrilha, ele se qualifique e ganhe um status de segurança, né, comece a ter mais robustez. Como é que é esse processo? Até antes de responder essa pergunta, Brit, eu vou abordar o lado positivo, né, dessa situação toda. Claro. Porque a gente olha o empreendedorismo de sobrevivência, ele tem essa questão de ser mais urgente. Muitas vezes as pessoas não querem estar empreendendo, elas preferiam ter uma rede de proteção maior, estar no emprego carteira assinada, mas isso não é possível. Mas, em contrapartida, tem também os lados positivos de empreender, né? Que, por exemplo, para as mulheres é uma flexibilidade maior para cuidar dos seus filhos, é ter um pouco mais de tempo para ver as questões dela mesma, é ter mais autonomia em certo sentido. Então, muitas pessoas que começam nessa de sobrevivência acabam gostando da atividade e querem crescer, né? Enxergam naquilo uma oportunidade para construir seu legado. Então, é importante que essas pessoas encontrem orientações de como se formalizar e ter uma certa proteção social. Então, se ela tira um MEI, ela tem alguns benefícios do INSS que são super importantes para ela. Se ela consegue ter um planejamento financeiro, tem como também ter essa construção. E uma questão que a gente viu que é muito importante nesse processo é também um apoio psicológico, porque muitas
dessas pessoas, elas têm uma autoconfiança muito abalada. Elas não se veem como empreendedoras, como possíveis empresárias, elas têm um teto na cabeça muito baixo, que por N questões, muitas vezes, externas da sociedade que a gente vive. Então, tem um trabalho que a gente faz também de quebrar um pouco esse teto, falar, olha, se você quer tornar a sua atividade empreendedora um negócio que vai crescer, que vai eventualmente, pode sim se tornar algo grande, pode sim ter sucesso. A gente tem vários cases de sucesso dentro das comunidades, de pessoas que, manicures que viraram influenciadoras, pessoas que começaram com quentinhas e hoje tem redes e redes de restaurantes. Então, colocar na cabeça que isso é possível também é um trabalho importante. Então, tem que ter esse olhar mais técnico das ferramentas que são necessárias de orientação, formalização financeira, mas tem que também ter esse cuidado de um lado um pouco mais subjetivo, psicológico, para eles acreditarem que sim, é possível transformar aquilo que começou como uma sobrevivência, se eles quiserem, em algo mais estruturado, e dá para vencer assim, com suporte e orientação, claro, e a gente tentando diminuir esse desnível tão extremo que a sociedade tem, né? Que dicas assim você tem percebido que são fundamentais e muito úteis, né, nessa parte mais técnica, jurídica, contábil? Que dicas são essas para quem está ouvindo? Então, as dores principais que a gente identificou nesse lado técnico é a dor financeira. Então, a pessoa conseguir fazer um bom planejamento financeiro. Isso, para mim, como economista, tem sido um grande desafio, porque a gente adora planilha de Excel, né? Só que a gente precisa entender que as ferramentas precisam se adequar à realidade das pessoas, e nem todo mundo tem um computador disponível, nem todo mundo sabe mexer na ferramenta. Então, ter essa orientação dos conceitos básicos do que é um orçamento, fazer um orçamento, olha, vamos dizer, eu sou manicure, eu costumo atender mais ou menos umas 20 pessoas por mês, isso me custa tanto de acetona, tanto de esmalte, tanto de algodão. Fazer esse tipo de planejamento antes do mês começar é uma super boa, né? Porque você tem realmente um retrato. Claro que esse retrato nem sempre vai ser exatamente aquilo, mas aquilo te dá um certo norte. E colocar certas metas também. Olha, entendi, geralmente eu faço 20. Eu vou tentar fazer 25 esse mês, e a partir desses 25, eu vou fazer essas ações para chegar. Eu vou começar a postar mais nas redes sociais, eu vou divulgar no WhatsApp, porque isso também dá um estímulo para a pessoa intensificar esse lado da divulgação, que às vezes fica meio deixado de lado na correria do dia a dia. Então, essa dupla, né? Um orçamento feito antes do mês começar e um planejamento de meta tem ajudado bastante, adaptados para as ferramentas que a pessoa mais gosta e mais acredita que consegue usar. Então, nem seja uma folha de papel e um caderno, ótimo, funciona para você, funciona para mim também. Então, esse é o básico, o conceito que é importante pegar e ela entender que isso vai de fato ajudar. E no Maré em Movimento, nas turmas que a gente fez, a gente percebeu que isso fez uma diferença tremenda. Assim, muitos empreendedores não faziam ideia de quanto gastavam, de quanto faturavam. E isso, muitas vezes, precisava ser ajustado na precificação. Eles viram, poxa, o preço que eu estou cobrando não está cobrindo os meus gastos, então eu preciso ajustar isso aqui. Então, ter esse conhecimento do negócio é super importante, enxergando, de fato, como um empreendimento. Então, nesse lado financeiro, essas dicas são as que a gente mais trabalha, tentando adaptar caso a caso. E aquela de limpar o nome da pessoa? Às vezes ela tá... Sim. Isso também entra, mas para isso é muito importante ter um orçamento bem feito também no planejamento. Porque, assim, se você não sabe qual é a sua capacidade de gerar dinheiro e qual é a sua capacidade de pagamento, muito dificilmente você vai conseguir fazer um bom negócio negociando ali com o Serasa, com o SPC e tudo mais. Então, a gente, antes de fazer qualquer passo, esse é a primeira orientação que a gente dá. E aí, a partir disso, a gente tem alguns desdobramentos, né, dessa questão do planejamento financeiro. Um é justamente essas pessoas que são endividadas, que têm dívida ativa no nome. A gente dá uma orientação, depois que fez um orçamento, depois que teve esse autoconhecimento financeiro, de entender o quanto pode pagar mês a mês, sem se enrolar ainda mais, que também não adianta você pagar todas as suas dívidas e mês que vem ter que pegar mais para sobreviver. Então, não faz sentido. A gente orienta através dos canais de negociação. O Serasa tem uma ferramenta muito bacana, que é um WhatsApp, você consegue negociar tudinho por ali. Muito importante também, que a gente sempre orienta e reforça, de checar os links, checar o site, porque hoje em dia tem muita fraude, muita mesmo. Então, procurar esses sites confiáveis, com selo de segurança, que são de fato do Serasa, ficar atento a certas dicas para não cair
nesses golpes e fazer essa negociação de acordo com o planejamento. E um outro ponto que é super importante, que é a formalização. Então, se a pessoa ainda não tem MEI, a gente dá todo o passo a passo para ela conseguir tirar, para ela conseguir entender os benefícios de ser um MEI, a proteção social que se tem, as obrigações, porque a gente também viu muitas pessoas que tiraram o MEI sem saber as obrigações financeiras que vinham com isso e acabaram criando uma dívida ativa no nome. Nossa. Então, se a pessoa tem MEI, ela precisa pagar mês a mês o imposto, geralmente fica em torno de R$50 a R$60, dependendo do tipo de atividade, e fazer uma declaração anual, que é o DAS, que é um formuláriozinho super simples, muito rapidinho de completar, que tem um prazo ali de mais ou menos na mesma época do imposto de renda, né? Até abril do ano seguinte você tem que completar referente às informações do ano anterior, que é importante também, se você não completa, você gera uma multa aí no seu nome que precisa ser paga. Então, essas orientações de como fazer e quais são as obrigações e responsabilidades que vêm com você ter um MEI, mas que são, assim, muito importantes para você ter a proteção social. Então, do lado financeiro e jurídico, são esses passos: planejamento e orçamento, regularizar as dívidas, né, através dessa negociação, plano de pagamento de dívida, muito conectado com a sua capacidade de pagamento e esse caminho de formalização. Entendi. Quanto às dicas agora, essas são mais emocionais, essas de autoestima. Fiquei curioso, falou um apoio psicológico. Sim. Como é que se desdobra isso? Isso foi uma grande descoberta que a gente fez no Money Movimento, porque a gente começou só nesse lado técnico. Não, vamos ajustar esse preço, vamos ajustar aqui o quanto você está cobrando. Principalmente para as mulheres, a gente viu que isso era uma questão. Mas eu não quero, acho que as pessoas não vão gostar, não me sinto segura. Isso aparecia muito, e a mulher fazia um trabalho incrível, super profissional, e não se sentia segura de cobrar por isso. E a gente foi percebendo que tinha uma questão de autoconfiança muito séria, que às vezes é até conectada a questões mais profundas, a uma violência psicológica, uma violência doméstica que essa pessoa sofre. Então é todo um lado muito complexo que eu, sinceramente, como economista, nem me sinto capacitada para lidar. Então, por isso que a gente está buscando agora essas parcerias com psicólogos e profissionais de saúde para tentar dar esse suporte. E, assim, a maior dica que eu consigo dar nessa situação é procurar redes de apoio. Então, o Maré em Movimento é uma rede de apoio, porque a gente tem grupos e são muito legais as interações. A gente abre salas como essa de conversa e as pessoas se abrem e enxergam que, na verdade, elas não estão sozinhas, porque o ato de empreender é muito solitário, muitas vezes. Então, você conectar com pessoas que também passaram por essas situações, também têm dificuldades nesse sentido, pode ser muito positivo. E tem muitos grupos de ajuda. Então, assim como o Maré em Movimento existem também associações de psicólogos que cobram preços super sociais, tem ONGs diversas que tratam sobre essas questões da psicologia da mulher, enfim, aberta também para o público em geral. A gente está fazendo todo um mapa dessas organizações também, inclusive para o público LGBTQIA+, que são questões um pouco mais específicas às vezes. Então, fazer realmente essa busca de quais organizações estão disponíveis para ajudar, quais grupos estão disponíveis para ajudar, e entender que, na verdade, não é uma situação... Você não está sozinho ou sozinha, né? Você tem um grupo de pessoas, redes que podem dar esse suporte e que é possível vencer. Assim. A gente sabe que, às vezes, é difícil, né? A pessoa chega num ponto que fica muito complicado ver uma luz no fim do túnel, mas com o apoio necessário, a gente acredita muito que sim, é possível chegar a situações melhores, né, de qualidade de vida e tudo mais. Que bonito isso. Você se apoiando, né, na relação de confiança, então, criando comunidades aí de práticas, né, com base em confiança. Maravilhoso. Essa é a grande palavra, Fabrício, comunidade. E a gente tem chamado dessa forma, comunidade, Maré em Movimento, porque não é um serviço, não é um produto, é um relacionamento que a gente cria com as pessoas. A gente se envolve muito com as histórias delas e elas se envolvem muito com a gente também. Então, é nisso que a gente acredita, no relacionamento e no potencial que eles têm. E fala para quem está ouvindo o que é, onde é que eu encontro Maré em Movimento, como é que isso se dá? Como é que eu também quero? E aí? Vamos embora! Então, o Maré em Movimento é uma comunidade, a gente tem um site, maremove.com, e essa comunidade, na verdade, a porta de entrada é um grupo no WhatsApp, né? É uma comunidade paga, a gente tem cobrado preços sociais para manter o projeto vivo, né? E não depender de outras instituições para continuar rodando.
mas a gente também está fazendo parcerias com certas ONGs, então as pessoas que não têm condições de pagar, a cada 3 vendas que a gente faz, a gente consegue doar uma através dessas instituições, então é super bacana o trabalho que a gente faz. E dentro desse grupo de WhatsApp, a gente tem diversas atividades, né, dentro dessa comunidade que a gente criou. Atividades técnicas, como eu falei, então toda semana tem mentorias ao vivo de finanças, mentorias ao vivo de vendas, que é uma super dor que a gente identificou também. Então, como se inserir nesse novo mundo de redes sociais, de venda por internet, e-commerce. A gente traz especialistas de marketing e finanças para falar sobre todas essas questões. A gente tem acolhimentos psicológicos de 15 em 15 dias com profissionais de saúde. E também atividades com parceiros. Então, a gente tem uma parceria boa com o Sebrae, com o Cicobi. Então, todos os meses, pelo menos, a gente tenta trazer alguém de lá para conversar. E um suporte individual no WhatsApp. Então, a gente sabe que tem questões muito particulares que, às vezes, a pessoa não sabe resolver, que através de um consultor ou uma consultora do Maré em Movimento, ela consegue, sim, o passo a passo. Então, eu queria entender como é que eu posso renegociar essa dívida, queria entender um pouco melhor como é que eu posso tirar o MEI, ou regularizar o MEI. Isso tudo dá para fazer dentro desse sistema que a gente tem. Então, é uma comunidade de apoio dentro dessas duas áreas, né? Técnica e psicológica, que vem como um braço para o empreendedor segurar e impulsionar. Maravilha. Técnica, psicológica e prática, né? Porque no final do dia isso. há uma inserção social prática mesmo acontecendo. Exatamente. E para a gente encerrar, muito bom, você é uma pessoa muito esclarecida e comunica muito bem suas ideias. Eu li um trecho ali também do seu paper que me chamou a atenção, que é assim, abre aspas, você diz: se o mundo é movido por ideias, quanta força motriz estamos desperdiçando? Fecha aspas. Ou seja, como é que eu gostaria de encerrar mesmo com esse racional, né? Onde você tem um mundo movido por ideias e ainda assim temos o Brasil aí como o maior desperdício do planeta. Então, Exatamente. O que você está querendo dizer com isso? E vamos apontando para o futuro, a sua ideia de futuro, para a gente encerrar o nosso episódio. Eu acho que essa é a grande palavra, Fabrício, desperdício, porque é muito entristecedor. Você vê assim, um potencial gigantesco nas comunidades, nas periferias, pessoas com ideias brilhantes e que têm muita dificuldade de colocar isso para frente, por N questões, inclusive a disparidade gigantesca de oportunidade que a gente tem. Então, a gente, como sociedade, como coletividade, precisa olhar mais para isso. Caramba, a gente está com N problemas sociais, N problemas coletivos. Será que, se a gente não der mais ferramentas para as pessoas, principalmente na base da pirâmide social, a gente não consegue resolver, a gente não consegue impulsionar? E eu fico até, por um lado, tem um lado muito negativo nisso, né? A gente fica, quando a gente pensa na situação para baixo, mas ao mesmo tempo fico muito esperançosa, porque eu vejo também muitas pessoas se movimentando, muitas organizações que dão, por exemplo, cursos gratuitos de formação tecnológica para pessoas da periferia, tem vários com essa proposta que eu acho super legal, pessoas dando apoio ao empreendedorismo como nós fazemos. Então, acho que existe um movimento que está se criando, que está entendendo que isso precisa ser feito, que a cura da nossa sociedade, por assim dizer, começa com, primeiro, entendendo que são problemas coletivos e, segundo, entendendo como tornar essa questão das oportunidades menos desniveladas para que mais pessoas consigam colocar as suas ideias em prática e, enfim, fazer a roda girar. Mas é isso, eu acredito que não é um problema que a gente vai conseguir resolver no curto prazo, eu menciono isso também no texto, né? Como todos os problemas com raízes muito profundas, não é de hoje para amanhã, mas esse movimento ele precisa acontecer, esse besouro atrás da orelha ele precisa estar sempre presente, a gente sempre precisa estar extremamente incomodado e nunca acomodado com essa situação. É assim que eu acredito que a gente evolui, com extremo incômodo. Entendi. Muito obrigado, Amanda. Acho que o recado foi dado. Estamos diante aí de uma sociedade que sai dessa questão passiva, né, onde é muito obediente, muito impotente até, e agora com pessoas e movimentos, com a ajuda de pessoas e movimentos como os seus, né, a gente começa a ter uma sociedade mais proativa e dona do seu próprio destino, né? Então, seja pelos instrumentos sociais e pelos acessos e até as possibilidades de conexão que hoje são muito maiores que antigamente.
Sim, Então, evoluindo sempre. sempre, né? Que bom. Amanda, muito obrigado. Eu agradeço demais. Eu espero que as pessoas possam se inspirar com a sua história, com o seu projeto. Eu fico super feliz com o convite e feliz também de ver, como falei, nessas plataformas tratando esses assuntos tão importantes e a gente, como coletividade, tentando aí regenerar a nossa sociedade. Então, obrigada pelo convite e obrigada pelo trabalho também. Obrigado você. House. Um beijo. Até a Beijo. próxima. Tchau, Até a tchau. próxima. Tchau, tchau.